É sempre uma grande alegria você estar conectado conosco para mais um culto. Amanhã é o terceiro domingo após Epifania, ou seja, a manifestação da mensagem do Evangelho para o mundo, a partir da visita dos reis magos que vieram ao menino Jesus após o nascimento de Jesus, 2 anos aproximadamente após, trazerem os seus presentes ouro, incenso e mirra, voltarem para a sua terra, espalhando o evangelho da salvação do menino Jesus, o rei dos judeus que nasceu e veio a este mundo para nos trazer perdão, vida e salvação. O tema do nosso culto de hoje é oportunidade para todos. Que Deus possa abençoar o nosso culto, é o nosso pedido. E convido você a que neste momento nós possamos fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você a cantar junto ou acompanhar o hino de número 60 do Inário Luterano. Confessemos os nossos pecados ao nosso Deus. Bondoso Deus, quanto mais conhecemos a Ti em Tua santa palavra, mais conhecemos também a nossa indignidade. Sabemos que o pecado está em nós, na nossa natureza e na nossa vida diária. E o pecado traz a morte e nos afasta de Ti, como lemos. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Por isso, sinceramente arrependidos, ó Deus, queremos confessar os nossos pecados diante de Ti, confiando na promessa de que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bondoso Deus e Pai, tem compaixão de nós e não recuses por causa de nossas transgressões a nossa prece. Lamentamos não termos obedecido a Tua palavra. Tem compaixão de nós, Teus fracos filhos. Perdoa os nossos pecados e não entres em juízo conosco, pois diante de Tua face ninguém é inocente. Lembra-te das Tuas promessas, dá-nos o Teu perdão e ajuda-nos a perdoar de coração aos que pecam contra nós. Em Tua promessa esperamos. Se essa também a tua confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos, nesse momento, fazer a leitura do Salmo do dia.
O salmo para o dia de hoje é o salmo de número 19, onde lemos: O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Entoemos glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Queremos, nesse momento, confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido você a cantar junto ou acompanhar o hino 319 do Inário Luterano.
Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no texto do Evangelho para o dia de hoje, Lucas capítulo de número 4, dos versículos 16 a 30, destacando parte do versículo de número 19, onde diz: Chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Sob o tema Oportunidade para Todos. Amigos no Salvador Jesus, oportunidades fazem parte da vida das pessoas. E algumas pessoas aproveitam bem as oportunidades. Outras, infelizmente, as desperdiçam. No texto do Evangelho de hoje, Lucas 4, 16 a 30, uma oportunidade maravilhosa acontece para as pessoas que estão numa sinagoga, casa de oração dos judeus, na cidade de Nazaré da Galileia. Diz o nosso texto que num sábado, conforme o costume dos judeus, Jesus foi à sinagoga, na cidade onde ele cresceu, Nazaré. E ali, ele levantou-se, como era costume, e leu um trecho da Escritura Sagrada do Antigo Testamento, de Isaías 61, e que está na mesma linha daquilo que Isaías 58 também fala. O versículo 18 do Evangelho de hoje diz: O Senhor me deu o seu Espírito, e Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou de volta ao ajudante e disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. A onisciência de Jesus, ele, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, sabe todas as coisas, e também pelas palavras das próprias pessoas que estavam ali naquele momento na sinagoga, palavras de algumas delas, faz com que Jesus fique sabendo o que os seus ouvintes judeus estavam pensando a respeito dele. E que eles viam em Jesus apenas o filho de José, e não como o Messias que veio para salvar a humanidade. Por isso Jesus cita a eles dois acontecimentos da Escritura que eles bem sabiam. O primeiro deles, a respeito de 1 Reis 17, 8 a 16. A visita de Elias a uma viúva na cidade de Sarepta, na costa do Mediterrâneo. Durante a seca, que durou 3 anos e meio, não faltou azeite e nem farinha, por um milagre de Deus, para a viúva, o seu filho e também para o profeta que ela acolheu. E mais ainda, quando o filho da viúva adoeceu e morreu, Elias o ressuscitou pelo poder de Deus. E um segundo episódio também, que Jesus lembra a eles, e que está registrado em 2 Reis 5, 1 a 14, pelo testemunho de uma jovem anônima, do qual não é dito o nome dela, e que era empregada do oficial comandante do exército da Síria, chamado Naamã. Ela falou para Naamã que na sua terra havia um profeta que poderia curá-lo da lepra. Naamã foi à terra de Israel, e Eliseu disse para ele que se lavasse 7 vezes no rio Jordão. A história lembra que, inicialmente, ele não queria fazer isso, porque na terra dele, dizia ele, tinha rios muito melhores e mais importantes,
com água mais pura do que o rio Jordão. Mas os seus oficiais disseram: não custa fazer aquilo que Eliseu falou. E ele fez e ficou curado. Nesses dois exemplos, Deus agiu com amor, com poder, com graça e misericórdia para pessoas de fora do povo de Israel, mostrando que se Israel o rejeita, outros o ouvirão pelo poder do Espírito Santo e serão salvos. Mostrando assim que a oportunidade é para todos. Cristo é para todos. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4 e 5. Nosso texto do Evangelho mostra a dureza do coração daqueles judeus presentes ali na sinagoga em Nazaré. E diz o texto que quando eles ouviram isso, ouviram o que Jesus falou a respeito desses dois episódios, ficaram com raiva. Se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para jogar dali abaixo Jesus. Mas Jesus passou pelo meio deles, pela multidão, e foi embora. Jesus mostrou que não era chegada a sua hora de morrer. Nos planos de Deus, sua morte seria na cruz. Também o entregar-se de Jesus seria voluntariamente e também substitutivamente, ou seja, seria em lugar de toda a humanidade pecadora, por seu amor, para que, com o seu sangue derramado na cruz, pudesse libertar toda a humanidade dos seus pecados, da morte e de todo o poder do diabo. Abrir o céu para todos, oportunizar que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João 3,16. Que oportunidade maravilhosa da visita de Jesus no meio deles, na sinagoga em Nazaré. Naquele momento, perderam aqueles judeus. Em João 3,36 está escrito: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nos dias de hoje, não é diferente. Diante das muitas oportunidades da palavra de Deus, muitos a rejeitam. Preferem os prazeres do mundo e a sabedoria humana. Dizem não ter tempo para se ocuparem com as coisas de Deus. E outros dizem, são coisas tão simples que não dá para acreditar no que a palavra de Deus está dizendo. Se não se arrependerem e se voltarem para o Senhor, farão o mesmo que pessoas doentes que têm o médico a seu dispor. Bem como o tratamento adequado, acabam rejeitando o médico e também o tratamento e caminham a passos largos para a morte. Porém, em se tratando da rejeição ao médico da alma, Jesus, a morte não trata-se apenas da morte do cemitério, mas da condenação eterna, como a Escritura fala sobre isso, referindo-se à segunda morte. Arrependimento e fé são necessários, urgente, antes que a morte venha, ou que Cristo volta
e aí não haverá mais oportunidade. Por outro lado, bem perto de Nazaré, na cidade de Cafarnaum, também na Galileia, conforme Mateus 7, 28 e 29, quando Jesus acabou de falar, diz o texto, as multidões estavam maravilhadas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com autoridade dele mesmo. E nós? Como estamos em relação a Jesus? Temos aproveitado as oportunidades? Deus nos oportuniza com a sua palavra e também com os sacramentos, batismo e santa ceia. Através desses meios, palavra, batismo e santa ceia, Deus cria a fé no coração do ser humano e também mantém esta fé no coração das pessoas. Usemos esses meios como oportunidade de fé e vida. Compartilhemos também desses meios a quem nós pudermos e tivermos oportunidade para atingir. Pois esses meios nos oportunizam perdão dos pecados, vida e salvação eterna, pela ação do Espírito Santo, e nos dão já vida aqui neste mundo e a certeza da vida eterna com Deus para todo sempre. Jesus providenciou, mediante a sua morte e ressurreição, por nós, oportunidade para perdão, vida, salvação, vida eterna. Creiamos nesta palavra de Jesus. Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento da nossa oração geral. Nós hoje temos aqui uma relação de pessoas e pedidos também que queremos, que nos foram trazidos e outras que nós lembramos. E se por acaso você ficou fora, em outra oportunidade, poderá fazer o teu pedido também para a oração. Nos alegramos que a senhora Zaneide Knevitz já está em casa e já pôde ter a oportunidade da palavra e da Santa Ceia também em sua residência. A senhora Elta, 84 anos de idade, completou, e por isso, grande bênção de Deus, uma das fundadoras da nossa comunidade aqui. Seu Ivonei e Dona Lolita, 42 anos de casamento. A senhora Tereza também, já de idade. A senhora Ana Farofa e também o seu Valdeci, pela sua idade, sua vida também. A senhora Enedina, nos lembramos, o senhor Valadão, o senhor Chicão, que também já saiu do hospital, teve alguns dias no hospital e já está em casa. A senhora Glaci, a Helena, a senhora Neuza, também o Mateuzinho, o Matias, a UNADEF, União Amparo dos Deficientes Físicos de Cachoeirinha, e toda a turma que está lá, a Alice e também a dona Enilda. E como disse a você, se esquecemos de alguém, no próximo culto, você pode nos enviar também o seu pedido e nós colocaremos aqui e tentaremos lembrar das pessoas também em suas necessidades. Ajude o pastor nisso e digo a cada um de vocês para que assim possa ocorrer. Queremos orar nesse momento ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade da Tua palavra. Fomos trazidos ao conhecimento da Tua palavra e a fé verdadeira em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que morreu e ressuscitou, para que pudéssemos ter perdão, vida e salvação, já desde o santo batismo, e continuasse nos dando oportunidade para que em nossas vidas tenhamos esta palavra. Ajuda-nos para que valorizemos sempre. Pedimos, Senhor, que continues a olhar com Tua misericórdia e graça, assim como fizeste para conosco, e nós agradecemos pelas Tuas bênçãos que derramaste sobre nós diariamente, até aqui nas nossas vidas,
e nos ajudasse em tantos momentos difíceis também, dias difíceis pelos os quais estamos também vivendo. Bondoso Deus, agradecer às pessoas que já retornaram do hospital para casa, agradecer às pessoas que já melhoraram das suas situações de necessidade, agradecer tantas bênçãos que tens derramado sobre as nossas vidas, nos dado sustento e tudo o que necessitamos. Enfim, tantas e tantas bênçãos. Bondoso Deus, queremos pedir que olhes com tua bondade e misericórdia para todas essas pessoas as quais citamos. As conserves na fé verdadeira, dê a certeza do teu amor e da tua graça, e dê a elas muitos e muitos anos de vida, especialmente falando de quem fez aniversário e que também quem teve oportunidade de aniversário de casamento. E que possa o casamento sempre ser valorizado entre o teu povo e também com exemplo para os de fora, no sentido de que haja fidelidade, amor e possam seguir as suas vidas muitos e muitos anos, né, até que a morte os separe e o que Deus ajuntou não os separe o homem. Bondoso Deus, dá oportunidade sempre para que a tua palavra possa ir pelo mundo afora. E para isso, usa-nos como instrumentos teus. E assim, dá-nos força, alegria e sabedoria para compartilhar esta mensagem do Evangelho da salvação pelo mundo afora. Olha com tua bondade, misericórdia e graça para as nações, especialmente em dias difíceis que vivemos. E especialmente as governabilidades municipais, estaduais e federal também do nosso país e pelo mundo afora também. Especialmente em tempos também em que teremos eleições em nosso país. Bondoso Deus, conserva-nos na fé em teu Filho Jesus, ajuda-nos a aproveitarmos sempre a oportunidade da tua palavra e dos sacramentos, e assim, na comunhão contigo, firmados em ti, possamos viver a nossa vida rumo à vida eterna. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este é o momento em que fazemos agradecimentos, né, a todos aqueles que de uma forma ou de outra propiciaram para que esse culto pudesse acontecer. Bem como também dizer como é importante que você faça suas doações de gêneros alimentícios, de roupas e outras necessidades, tampinhas também de vários invólucros aí para assistência social, porque serão muito bem-vindos para auxiliar pessoas, e também a sede dos autistas, que pelas tampinhas estão fazendo seus recolhimentos, para ter recursos para ampliar a sede dos autistas aqui em Cachoeirinha. E ajudar tantas pessoas que precisam, entre nós ou pelo Brasil afora, nas necessidades diversas. Convido você a que possamos estar novamente, sábado, 19 horas e 15 minutos, com o nosso culto remoto, ou cultos presenciais, agora em janeiro e fevereiro, época de férias, todas as quartas-feiras, às 20 horas e 15 minutos, na comunidade Bom Jesus, Parque Residencial Itacolomi, e quintas-feiras, aqui na comunidade, na sede Comunidade São Paulo de Cachoeirinha, Rua Paraguai 37, às 20 horas e 30 minutos, com os nossos cultos presenciais. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o nosso culto com um hino ou uma canção do grupo Boa Nova. Andam procurando a razão de viver neste mundo mal, querem paz receber, seguem seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus
Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus, em Jesus.